Olá, chegamos ao penúltimo dia do nosso devocional Um Mês para Viver. Dia 29, fim de jogo. Morrendo para viver. C.S. Lewis disse, se eu descobrisse dentro de mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Corey T. Boom diz, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Você não precisa ser fã de esportes para apreciar o entusiasmo, a paixão e o drama de dois oponentes equilibrados no campo. Seja o ponto de definição do jogo do seu filho na escola, seja a cobrança de pênaltis decisiva da Copa do Mundo, adoramos testemunhar vitórias miraculosas que parecem surgir do nada. Quando se trata do jogo da vida, porém, chegará um momento em que soará o apito final e o jogo terminará. De fato, as estatísticas mostram que a morte atinge 100% das pessoas. Você não pode evitá-la, não pode trapacear nem dar um jeito nela. No final de tudo, você sentirá um momento em que o último apito soará e nenhum jogador miraculoso permitirá que haja uma prorrogação. Quando nosso corpo finalmente se acabar, deixaremos a vida que conhecemos aqui na Terra. Seremos forçados a entrar no processo seguinte, seja qual for. Uma pesquisa indicou que 81% dos norte-americanos acreditam na vida após a morte. Antigamente, ninguém gostava muito de falar sobre este assunto, mas há um fascínio cada vez maior em torno daqueles que passaram de raspão pela morte e acreditam ter visto o que acontece depois do último suspiro. Como enfatizamos neste livro, a aceitação de nossa mortalidade pode libertar-nos para viver de maneira mais livre possível. Recebemos a seguinte orientação do livro de Eclesiastes: o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Eclesiastes 7:4. É sábio ver a vida tendo consciência do seu fim. É tolice ignorar o inevitável. Pensar naquilo que vai acontecer quando soar o último apito permite um foco mais preciso na vida, ajuda a viver com mais propósito e a refletir sobre cada momento. Vale a pena refletir. Você viu algum lembrete de sua mortalidade nessa semana? Uma dor ou um sofrimento? Remédios que usa para manter a sua saúde? Seu primeiro cabelo branco? Alguma outra coisa? Como se sente quando se vê diante desses pequenos lembretes? O céu não pode esperar. Deus colocou você nesta terra por uma razão. Ele tem um plano para a sua vida, porém, a vida não é o fim. As escrituras são bastante claras em relação a essa realidade. Um dia você deixará de respirar, mas não deixará de viver. Você viverá para sempre na eternidade. No momento seguinte da sua morte, você experimentará a maior celebração ou a maior separação de todos os tempos. O céu e o inferno são lugares reais. E podemos decidir aonde passaremos a eternidade. Deus poderia ter nos criado como robôs, programados para amá-lo, servi-lo e segui-lo, mas não fez isso. Ele se arriscou ao máximo quando nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Deus o ama tanto que morreu por você, mas deixa que você escolha se vai amá-lo ou não e se deseja ficar com ele por toda a sua eternidade. Fomos planejados para estar em perfeito relacionamento com Deus. Fomos criados com uma saudade da realidade eterna, de um lugar que está além dos nossos maiores sonhos. Como diz o velho hino, aqui não é o meu lugar. O céu é o lar do nosso coração, onde a festa de boas-vindas acontece indefinidamente. Mas também é um lugar de não mais lágrimas, dor, perda ou morte. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Todas estas coisas passaram para sempre. Apocalipse 21:4. As pessoas sempre pensam no céu como um lugar místico onde estaremos sentados nas nuvens. Temos um medo secreto de que ficaremos cansados deste lugar perfeito e enjoados da monotonia das nuvens. Mas se fosse assim, não seria o céu, certo? Não, a Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito, cheio de aventura e entusiasmo. A Bíblia fala sobre o céu e usa a linguagem humana para descrever o que é humanamente indescritível. Diz que haverá ruas de ouro, portões de pérolas. O lugar está repleto de valor e significado, de importância e propósito.
Todos nós teremos trabalhos ali que nos proporcionarão a derradeira satisfação. Cristo está ali, de modo que experimentaremos mais compaixão e criatividade do que poderíamos sonhar. Teremos um corpo novo e perfeito. Estaremos reunidos de novo com a nossa família, amigos e entes queridos que estão lá. Haverá tanta alegria, paz e esplendor ao nosso redor que nem podemos imaginar como será. Se nosso desejo é experimentar o céu, então devemos viver cada momento aqui na Terra preparados para a eternidade. Você não está realmente pronto para viver até que esteja pronto para morrer. Mas não precisa preocupar-se com isso. Você pode determinar seu destino neste exato momento, se é que ainda não o fez. Se você não tem certeza de que tem a vida eterna neste momento, se não está certo de que estará no céu um dia, pode finalizar este capítulo com essa certeza. E esse é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Basicamente, chegar ao céu tem a ver com quem você conhece. Se você conhece o Filho, você entra. Se não conhece, não entra. O céu é um lugar perfeito para pessoas perfeitas. Mas o problema é que não somos perfeitos. Todos nós pecamos. É por isso que Cristo veio para assumir o nosso lugar, para que pudéssemos unir-nos a Ele no céu um dia. Isso não significa que o mereceremos, ou que pudéssemos ganhá-lo com esforço, mas que Jesus abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que, por causa daquilo que Cristo fez, nós somos amigos de Deus. Neste exato momento, você pode orar e pedir que Cristo entre na sua vida, perdoe a culpa dos seus pecados e do seu passado e lhe dê um futuro no céu um dia. Você não precisa ter medo da eternidade. Deus o ama mais do que você pode imaginar. É verdade. Você realmente não pode extrair o máximo de cada momento até saber que a eternidade está garantida. Este conhecimento o liberta para desfrutar a vida e fazer diferença na vida das outras pessoas. Vale a pena refletir. De acordo com uma pesquisa, 74% dos norte-americanos acreditam no céu e no inferno. Você acredita? Como descreveria cada um deles a um amigo ou a alguém que ama? O que definiu a ideia que tem desses lugares? Livros, filmes, televisão, Bíblia, sermões, outras coisas? Garantia eterna. Uma vez que, preparado para a eternidade, você passa a querer investir naquilo que durará para sempre. Sua perspectiva se transforma. Você começa a perceber que muito daquilo que valorizamos e em que nos concentramos é insignificante e sem sentido à luz da eternidade. É comum vivermos como se fôssemos permanecer nesta terra para sempre. Pense nisso da seguinte maneira. Digamos que você sai de férias, está hospedado num hotel onde planeja passar algumas semanas, mas não gostou do quarto. Então chama o seu próprio decorador. Decide investir muito dinheiro ali, muda o papel de parede, as cortinas, os quadros, enfim, o quarto inteiro. Decide comprar uma televisão de tela plana gigante e a pendura na parede. Fora do quarto, não gosta das plantas nem das flores, então contrata um jardineiro. O tempo passa e você continua fazendo mudanças de acordo com o seu gosto. Então, um dia vai para casa. É exatamente isso que muitas pessoas fazem hoje na Terra. Agimos como se fôssemos ficar aqui para sempre. Estamos nos concentrando em coisas que parecem de fato importantes para nós naquele momento, mas que, em última análise, não durarão. Nosso foco precisa ser redirecionado para as coisas que passarão pelo teste do tempo. Na realidade, existem apenas duas: a palavra de Deus e as pessoas. A Bíblia diz que o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40:8. Desse modo, quando você passa um tempo na palavra de Deus, construindo seu caráter, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo, aprendendo os valores da palavra de Deus e os aplicando, isso tudo dura para sempre e você o leva para a eternidade. As pessoas são outro investimento eterno que se pode fazer. Elas vivem para sempre na eternidade. Assim, sempre que você fizer a diferença na vida delas, esta atitude durará para sempre. É por isso que os relacionamentos são a coisa mais importante da nossa vida. É muito comum nos concentrarmos nas coisas que simplesmente não duram. Leia Eclesiastes 11, 7 e 8. A luz é doce,
Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Não importa quanto tempo tenhamos para viver, ele será apenas alguns segundos no grande escopo da eternidade. O que você faz com Jesus Cristo determina onde você passará a eternidade. O que você faz com o seu tempo, talentos e bens determina as recompensas que receberá na eternidade. Você se lembra de um jogo chamado Jogo da Vida? O jogador tinha de escolher uma carreira e um estilo de vida. No final do jogo havia o dia de ajuste de contas, quando suas escolhas eram avaliadas. Isso não está muito longe da maneira como seremos responsabilizados pelas nossas decisões. O que você faz com o seu traço de tempo aqui na Terra vai prepará-lo para a eternidade. Para você, a vida só fará sentido quando entender que ela é uma preparação para a eternidade. J.S. Moody era um jovem pastor e tornou-se grande amigo de um casal da igreja. Certo dia, o marido foi ao gabinete do pastor Moody, claramente perturbado, e disse: Jess, acabei de ouvir uma notícia terrível. Minha esposa está com câncer generalizado e está em fase terminal. Os médicos disseram que ela tem apenas algumas semanas de vida, nem mesmo meses. Jess, ela está no hospital e pediu que você fosse visitá-la. Não sabemos como lidar com isso, não sabemos o que fazer. O pastor foi imediatamente ao hospital. Ali, a jovem esposa e mãe disse ao pastor: Lembro-me de um dos seus sermões, quando disse que 1000 anos são como um dia para Deus e um dia são como 1000 anos. Isso é verdade? Os 1000 anos são realmente como um dia para Deus? Ela perguntou. Sim, isso está na Bíblia, o pastor respondeu. Que bom, ela disse, porque andei fazendo as contas e descobri que se 1000 anos são como um dia, 40 equivalem a cerca de 1 hora. Deixarei meu esposo e os meus filhos em breve. Ele pode viver outros 40 anos, mas isso será como apenas 1 hora para mim lá no céu. Quando ele chegar ao céu, vou dar-lhe as boas-vindas dizendo: Onde você esteve nessa última hora? Você foi para o escritório ou foi fazer compras? Senti sua falta. Meus filhos podem viver outros 70 ou 80 anos, mas este tempo será como apenas 2 horas para mim. Então, quando chegarem ao céu, eu os receberei dizendo: Como foi a sua aula hoje? Mamãe sentiu a falta de vocês enquanto estavam fora. Fiquei pensando em como vocês estavam, porque as mães não gostam de ficar longe dos filhos por muito tempo. 2 semanas depois, J.S. Moody disse que ela partiu para estar com o Senhor, e a última coisa que disse ao marido foi: Eu amo você. Cuide dos meus filhos. Vejo você daqui a 1 hora. Isso é uma perspectiva eterna. Essa é a real perspectiva que nos pode motivar a viver um estilo de vida de um mês para viver nos anos que se seguem. Para a vida toda. Passe um tempo pensando em como você imagina o céu. Faça uma pintura, tire uma fotografia, faça uma colagem com recortes de revista ou uma escultura que represente o céu para você. Faça algo pessoal. Coloque a representação no lugar que possa lembrá-lo de onde você deseja passar a sua eternidade. Em seu diário ou em algum lugar seguro, descreva uma cena em que se imagina vendo Deus no céu pela primeira vez. O que você gostaria de lhe dizer? O que perguntaria? O que gostaria que ele dissesse? Passe algum tempo em oração, compartilhando seus pensamentos com aquele que o ama acima de tudo. Que investimento eterno você fez esta semana? Quanto tempo passou envolvido com a palavra de Deus? Por quanto tempo conectou-se com pessoas de maneira significativa? Estabeleça um objetivo eterno para si. Alguma coisa que você queira fazer e que passe pelo teste do tempo. Alguém em quem queira investir e encontre tempo para perseguir este objetivo ainda esta semana. Que Deus te abençoe.